Histórias reais sobre como se comunicar melhor nos conflitos em família. A gente vai ouvir hoje o depoimento de pelo menos duas pessoas. A gente estava esperando uma terceira, mas talvez ela não consiga chegar a tempo. Uma pena. Mas eu acho que a gente vai ter bastante material já para escutar e para se inspirar nessas três pessoas, nessas duas pessoas que vão. Um momento. Oi, Dani. Deixa eu estar iniciando aqui. Estou chamando as meninas. Notificando. Então, assim, para lembrar, né, que hoje a gente vai falar sobre casos reais de conflitos em família em que, com o apoio da equipe Colar, né, do nosso trabalho, houve uma transformação da situação e a gente vai poder conversar um pouco sobre como isso aconteceu. Oi, Sheila, que bom ver você aí. Muito tempo. Saudades. Oi, Marisa. Agora chegou a Marisa. Bem-vinda, Marisa. Olá. E aí, lindona? Que bom Tudo te bem, encontrar boa aqui. noite. Eu Oi, também, estou muito feliz. ai, que bacana. E aí, Marisa, como que você está chegando hoje? Quer falar um pouquinho? Ah, eu posso te dizer que eu estou chegando, assim, muito consciente desse nosso encontro, estou chegando muito bem, estou chegando com o coração bem quentinho, assim, bem gostoso mesmo. Inclusive também porque você vai pensando nesses processos, você vai entendendo o que você foi vivendo, e aí vai te colocando num lugar tão gostoso, sabe? Até de paz mesmo. Vai te colocando num lugar de paz, assim. E é muito bom, porque dá uma consciência de onde a gente está, o que, que a gente está tentando fazer, o que, que a gente está tentando, até mesmo quando olha para o outro, o que, que eu quero de você, o que, que a gente pode fazer junto, porque também é isso, né? Relação não é só eu, não sou só eu tenho que entender também que eu, ao me relacionar, eu também olho para o outro e aí a gente vai nessa dinâmica, né? Enfim, mas é isso, assim, e me deixa muito otimista para ir caminhando cada vez mais, sabe? Porque a gente é isso, né? A gente inicia devagarzinho, aí você fala, mas eu acho que eu fiz tudo errado. Aí você volta de novo, aí você checa o material, aí você participa de uma desses brindes, né, que vocês fazem com a gente cada noite, enfim, que para mim é um brinde, assim, é uma oportunidade de poder olhar, de poder revisitar, de poder pensar depois e refletir. Às vezes também chega com alguma angústia e ali você acaba sendo cuidado. Então, assim, é tudo isso, sabe? De verdade. Para mim é muito demais, assim. E não é mágica. Eu acho que o bacana também é dizer isso, porque é algo que a gente tem que viver realmente. Tem que viver. Não é mágica. Porque às vezes a gente Não, fala assim de um jeito que a pessoa acha que é hoje de um jeito, amanhã já é de outro e tá tudo lindo. Não é isso também, tá? Tenho que dizer que não é isso também. Tem as dores. não, mas acho que uma das coisas mais importantes, talvez, é realmente compreender essa situação em que a gente não é uma mágica, né? A gente vai às vezes para frente, vai às vezes para trás e rola todo um, um incômodo, né? Eu tô E é aqui bom que role. meio. Que bom que rola incômodo, exatamente. Você quer falar um pouco mais sobre isso? De como que você tem visto incômodo ultimamente? É porque o incômodo, ele inclusive nos faz olhar para nós primeiramente, mas também olhar para uma situação, olhar também o que a gente quer do outro. E é o incômodo também que vai, é um incômodo que movimenta, sabe? Não é aquele incômodo que você fica chateado consigo mesmo, que você só vai chateando cada vez mais e que você vai também se auto-sabotando, ficando bravo com a gente, ficando triste, não quero mais saber de nada. Não.
É esse incômodo que vai colocando a gente num lugar de desejar, inclusive, resolutividade, de desejar, inclusive, se revisitar, refletir. E aí volto a dizer, olhar para o outro também e falar, viu, como é que a gente pode fazer aí com isso, né? Porque é nosso. Eu aprendi muito a dizer as coisas, tipo assim, nada é meu. O conflito não é meu, a situação não é só minha, é nosso. Mas a gente tem que se colocar nessa situação do incômodo, às vezes um mais, outros menos, porém tem que se colocar em seu lugar e falar, e aí, vamos nos olhar para tentar ver o que a gente pode fazer com isso? É isso que eu tenho comigo. Essa responsabilidade, né, de ser capaz de olhar pro conflito, né, e perceber onde que a gente colabora para que ele aconteça, é uma coisa bastante, assim, fundamental e muito desafiadora, né? Porque na vida real, assim, a gente acaba muitas vezes sentindo que a outra pessoa é responsável pelo conflito, que se não fosse pela outra pessoa, o conflito não existiria, quando a verdade nem sempre é exatamente essa, né? Então, eu estou muito grata pela sua participação aqui, que você se dispôs a falar sobre isso, né? Tipo assim, de como esse processo foi para você, né? Essa coisa de como que você sentia diante dessa situação antes, né? Quer dizer, em relação às situações de conflito na sua família, você pode falar um pouquinho sobre como era o antes? Eu sempre tive um tantinho a mais de sensatez, assim, eu sempre me reconheci nesse lugar. E aí, por ter isso tudo, você sempre fala assim, ai não, deixa que eu não vou falar isso agora. Não, deixa, né? A gente vai deixando, né? Vai deixando, vai deixando, vai deixando. Só que a gente sabe que é tão bom a gente aprender a conversar sobre essas coisas. E eu não estou falando de doutrinar ninguém, não é doutrina, mas é simplesmente a gente aprender a conversar mesmo, né? Nem sempre é muito inteligente que esteja no olho do furacão, então a gente precisa sair um pouquinho desse processo, né? Desse momento, mas que também não pode deixar de ser cuidado. Então, o que eu quero dizer com isso? Se colocar no momento de sabedoria, entender que desde lá de trás eu sempre ficava deixando e aí depois a gente voltava a conversar de novo e volta e faz de conta que tá tudo bem. E vai fazendo sempre de conta que tá tudo bem. Ah, já passou. Deixa lá atrás. Ah, já passou. E aí, o que acontece? E as dores vão ficando. A gente vai mascarando as coisas. Eu aprendo a olhar para isso. Inclusive, aprendo a olhar também mais para as minhas responsabilidades também, honestamente falando. Porque a gente tem, olha, para chegar nesse processo, assim, nesse estágio, realmente, sinceramente, a gente tem que ir se olhando muito mesmo e colocando o dedo aqui, ó. Não é aqui, não, é o dedinho aqui, ó, sempre. Só que, se a gente sabe que vai voltar a se falar, que vai voltar a conversar, vamos então se organizar para que seja a partir de uma questão que a gente teve? Para que a gente realmente possa, quando voltar a conversar, eu aprendi muito com uma colega, com uma companheira de trabalho, que é vamos limpar as situações. E a gente aprende a limpar as situações. Porque as relações vão ficando cada vez mais transparentes, mais limpas, honestas e verdadeiras. É um processo, como tudo na vida. Então, ao invés de, como eu estava dizendo, lá de trás, que você, daqui a pouco fica tudo bem, daqui uma semana, daqui 2 semanas, e aí, tá tudo bem já. Aí volta ali, fala, conversa. Tá. Não. Hoje, o meu incômodo maior é se eu não trato, se eu não falo, se eu não ouço, inclusive. Então, assim, a minha dor foi essa, e qual foi a sua? Porque é justo também a gente fazer isso, né? Também não é justo também eu querer que só as minhas dores sejam ouvidas, mas, né? É isso. Porque daí o respeito ele vai sendo costurado, sabe? Senão a gente acaba perdendo o respeito das coisas. Acaba perdendo, inclusive, a,
o respeito não somente da convivência, mas do olhar para o outro e falar, eu te amo verdadeiramente, sabe? E quando eu falo te amo, independente de relação, mãe, filho, marido, mulher, casais, enfim, né? A gente está falando aqui de qualquer tipo de configuração também, de amor, enfim, mas é disso, sabe? É desse momento, assim. E que isso também não tem uma obrigatoriedade de ser limpo naquele momento. Às vezes são situações que vai depender de um momento aqui, outro momento ali, mas a disposição para é o que faz a diferença. É isso. Então eu deixei de Bacana. ficar fazendo de conta. Oi? Eu deixei de ficar fazendo de conta, sabe? Ou então, deixa pra trás, deixa pra lá. Vamos viver daqui pra frente só. Não, tem que cuidar. Me parece que assim, essa é uma habilidade que é desenvolvida aos poucos, né? A capacidade de se mover nessa direção que é contraintuitiva, que é você vai em direção à dor e não Uhum, longe dela, né? Ou com desconforto, sim, aquilo, porque às vezes parece tão mais natural se manter na relação fingindo que está tudo bem. Parece, a gente às vezes exatamente. chama assim, ah, não, é por uma questão de harmonia, né? Por uma questão de segurança. Mas como que a gente pode chamar de segurança realmente, né? Se a gente está numa situação em que, né, a gente não está tendo as nossas necessidades atendidas, em que a outra pessoa às vezes nem sabe disso, nem sabe como a gente está se sentindo. Quer dizer, não tem uma oportunidade real da gente conversar e assim, se alinhar, aparar as arestas, né? Que a gente fala por aí, Uhum. né? E realmente chegar num ponto em que a gente constrói junto. Achei isso sensacional que você trouxe, porque realmente parece que a gente cresce acreditando que o conflito é uma coisa ruim e perigosa, né? Que o conflito leva à ruptura. A gente não percebe que a gente já está em conflito, mesmo que a gente não traga o conflito, né, para ser discutido, e que a ruptura já existe dentro da gente. A gente pode estar lá do lado da pessoa completamente desconectada dela, sentindo raiva, sentindo medo, sentindo tristeza na nossa relação. E isso não é muito melhor, muito mais real do que aquela distância em que as pessoas não. Então, se você quer falar sobre isso, eu não quero falar com você. Isso é assustador, mas às vezes é mais autêntico, mais verídico, né? Mais, enfim, do que a gente ficar aqui sentado uma ao lado da outra, dando um sorrisinho, né? Isso aqui, quando não é real. E como que foi o seu trabalho com a comunidade, né? Com a equipe Colar? Assim, de que forma o nosso trabalho apoiou isso? Você pode falar um pouquinho a respeito? Olha, Lê, eu acredito assim que o trabalho da comunidade colar, ela vem inclusive trazendo assim ela vem meio que colocando a gente sai meio que falando de mim, né, claro, de um estado meio que de criança mesmo, né, que você chega assim, tipo, ai meu Deus, para quem que eu dou a mão, né, como se fosse uma criança ali, né, para quem que eu dou a mão, onde que eu vou me assegurar, aí você chega meio na fase da adolescência, aquela questão lá de rebeldia, até algo que a gente escuta assim, e que bate na gente, você fala assim, não, isso não é meu não, aí você já, né, e aí você vai indo nessas fases, né? Então você vai desde a infância e a infância que eu digo é você chegar na questão do aprendizado, né? Você vai caminhando aí por esses ciclos de vida, né? Eu fui me vendo muito nesses processos dos ciclos de vida. Ora a gente aceita, ora não aceita, ora a gente fica rebelde, rebelde com o que escuta, rebelde porque a gente depois escuta, bate, faz espelhamento e fala: amor, é com você, tá bom? É com você, escuta um pouquinho mais, viu? E, e aí você vai chegando numa fase adulta, que é a fase de você realmente se responsabilizar com o que você tá ali, né? Ouvindo, se relacionando, porque se você chegou na comunidade que tá ali exatamente para te ajudar assim, a entender melhor seus sentimentos, suas necessidades, se organizar mentalmente, emocionalmente, exatamente diante das instabilidades do cotidiano,
Então tá, eu cheguei até aqui. É isso que eu já sabia o que eu ia, né? Eu sabia o que eu ia encontrar. Então agora eu tô ficando rebelde por quê? Eu tô negando por quê? Sabe? E, e aí eu coloco assim que você se põe num lugar de aceitação e de realidade. Aceita, aceite a realidade, primeiramente também. Eu acho que é a aceitação do seu eu também. Tem isso. Aceitação do seu eu, aceitação de que você é um ser falho, sim, de que você também está aqui olhando para as suas dores, olhando para o que você fez de legal e o que você também não fez de legal, encare essa realidade, mas que ao mesmo tempo seja amoroso consigo mesmo, né? Então encare tudo isso. Não é síndrome de Gabriela, eu sou assim, vou virar as costas, sair andando, que isso para mim é muito forte. Não, vamos encarar. Então, acredito que eu posso dizer isso assim, sabe? Traz a maturidade de você desejar olhar para si, olhar para suas relações, olhar para as dores, e desejar fazer diferente. Porque é isso que eu coloquei, sabe? Deseje fazer diferente e coloque realmente na prática, sabe? Então, eu acho que desse processo eu posso afirmar aqui que essa foi a minha trajetória com a comunidade colar. E esse desejo de fazer diferente, o que você acha que está por trás dele? Quando você olha para a sua forma de se comunicar, né? De onde que vem esse desejo? Quer dizer, que necessidades atende a gente se comunicar da forma como sempre se comunicou? Ou não se comunicar, né? Não tocar no assunto, que nem você falou. Sim, Que sim, necessidade você acha que atende quando a gente vai e cafuca, cutuca a ferida? é verdade. Eu acho que essa necessidade, esse desejo, acho que nada mais é da gente cada vez mais cultivar as boas relações, sabe? Eu quero muito, muito poder olhar nos olhos, cultivar as boas relações. Eu quero muito poder, inclusive, ser verdadeira com as pessoas, sabe? E ser verdadeiro não é dizer, eu falo a verdade na cara mesmo. Não, não é isso, né? Que a gente acha que verdadeiro também é só ser isso, né? Não. A gente ser verdadeiro é a gente, inclusive, discordar do outro, dizer que não gostou, com o mesmo respeito que eu falo, eu te amo, sabe? Eu acho que a gente, inclusive, pode ser multiplicador dessas boas práticas. E é o que eu quero também para mim. Eu quero ser multiplicadora das boas práticas. De uma maneira leve, exemplificando as situações, inclusive falando como a gente pode fazer diferente, oportunizando também que o outro também olhe para nós, olhe para as questões que vão acontecendo e fala, nossa, eu estou sentindo que a gente está fazendo diferente, que eu já ouvi isso também. E aí faz toda a diferença para mim. Eu falo, bom, então estou no caminho certo, porque para mim é isso. Inclusive, assim, não é só chamar as pessoas de amorzinho, de meu queridinho, não, nada disso. Mas é ter um respeito real, é ter um respeito empático mesmo, sabe? Entender também que o outro também tem as suas fragilidades, tanto quanto eu tenho. Entender que cada pessoa também tem seu momento de fragilidade, de potência, de dor. E qual é o momento adequado? Qual é o melhor momento? Qual é o momento real para as coisas? Acho que é isso, sabe? E principalmente, eu acho que é o autoconhecimento. Autoconhecimento, até para eu saber, quando eu estou numa situação de conflito, eu saber qual é a minha melhor ação para aquele momento. Essa é a chave para mim. Entendi. Então é uma atuação no sentido de descobrir
né, de entrar em contato com aquilo que é importante para você e aí, com essa consciência, conseguir fazer melhores escolhas naquela situação de conflito, na hora do conflito. É isso? Sim, 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 exato. Sim. Exato. Eu achei, me marcou muito uma frase que você disse, eu achei muito potente, achei muito bonita, que foi assim, discordar com o mesmo respeito com que a gente diz eu te amo. Né? E entender que as duas coisas não são muito diferentes na essência, né? No sentido de ser algo que eu comunico de dentro de mim e que eu posso comunicar com todo o meu amor. Quer dizer, eu não preciso concordar com você para amar você, e discordar de você não quer dizer te desamar. É possível vivenciar toda a profundidade do meu amor e dizer, então, isso eu gostaria que não fosse dessa forma, eu prefiro que seja de outra. Gostaria de ser vista aqui, 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 e gostaria de ver com você como que isso pode acontecer nesse relacionamento. Estou sentindo falta de tal coisa, estou sentindo falta disso, daquilo, né? Queria mais cooperação, queria mais cuidado, né? Como, de que forma que a gente pode encontrar, né? Falando de forma assim mais nítida do que eu preciso, né? Então assim, é, eu gostaria de mais apoio nos momentos de colocar as crianças no carro para ir para a escola, por exemplo. Né? Gostaria que você estivesse presente para apoiar, né, o processo de vestir as crianças, dar banho, né, enfim, dar café da manhã e colocar no carro. Né? Isso, para mim, seria algo que me traria mais tranquilidade, mais conforto, mais sensação de parceria, de cooperação. Né? E quando eu falo isso, não é uma reclamação, uma coisa feita com ódio, dizendo você falta comigo, você não é bom o bastante, você não é companheiro bastante. Mas é um pedido de, olha, a gente tem uma relação e isso é importante para mim. E eu amo você como você me ama e a gente pode trabalhar nisso junto. Né? A gente pode fazer isso acontecer junto. Então, né, tem várias relações em que isso é possível de ser visto. Né? Então, assim, numa relação com um pai, uma mãe, trazer que, olha, a forma como você fala, às vezes, os momentos em que você discorda do que eu estou fazendo, me traz um pouco de falta de segurança. Né? Eu estou começando agora nessa coisa de ser mãe, então quando você fala de alguma coisa que eu faço com o meu bebê, eu fico com uma sensação de não ter segurança naquilo que eu estou fazendo. E eu precisava muito ser respeitada, né? Então eu preferia que isso não fosse dito, não dessa forma, não nesse momento, que fosse aguardado um momento em que eu estou mais tranquila para a gente poder conversar. Então, assim, eu adorei essa frase, achei ela maravilhosa, eu vou até anotar, porque se faz, depois a gente faz um post, se você deixar, Marisa, até cito você depois, né, que é isso, que é discordar com o mesmo respeito e o mesmo carinho, né? Sim, com o mesmo Com que a cuidado, gente atenção. diz eu te amo. Com que a gente diz eu te amo. E é isso, né? Assim, a gente vai aprendendo a se respeitar cada vez mais, sabe? E a gente está precisando muito disso. Muito, muito, muito. Assim. O mundo está precisando das comunidades escolar. A gente precisa esparramar essas comunidades para o mundo, que está muito difícil. A gente está, assim, a falta de respeito à vida do outro, é, a questão de que é só os meus interesses que eu quero saber nesse momento, dos seus você guarda para você, que vai ser problema seu, eu não tenho nada a ver com isso, né? É, acho que é isso, sabe? E me incomoda para onde nós, enquanto sociedade, estamos caminhando. Me incomoda, me entristece, e eu me pergunto muito, para onde vamos? Eu me pergunto. Não, e é nesses lugares que muitas vezes, né, nesse tipo de trabalho, que a gente encontra a esperança de mudança real. Né? Quando a gente fala, poxa, mas não é possível, mas o que vai acontecer, etc. E assim, na Colar a gente sempre tem uma ênfase muito grande de fazer um trabalho que não é só com a gente. Né? Então, a ideia não é apoiar você no seu conflito enquanto você estiver aqui com a gente. Né? Ou enquanto você fizer do meu jeito, ou você falar desse jeito,
mas realmente apoiar você de uma forma em que você não precisa da gente. E ao mesmo tempo busque o apoio pelo apoio, né? Assim, como é que eu vou dizer? A gente sempre fala, né, que o apoio é a base da comunicação não violenta, que é a base de você lidar com conflitos, é que para você conseguir realmente vivenciar conflitos de uma forma íntegra e presente, você precisa de um nível de conexão que é difícil você atingir sozinho, né? Então, assim, esse trabalho de buscar apoio é constante e, ao mesmo tempo, é nada além disso, né? Assim, da gente não ser essencial para você cuidar dos seus conflitos mais do que qualquer outra pessoa da sua rede de apoio. Né? Então, assim, é uma coisa de emancipação também, né? Tipo, a gente não quer criar uma dependência nas pessoas. A Maria Cordélia Adorei, chegou. adorei. Oiê, boa noite. Boa noite, Maria. Bom, você Boa estava falando, noite. Marisa, desculpa, eu te interrompi. Não, eu falei que eu adorei a questão da emancipação. É. Porque muitas vezes a gente trabalha, porque aquilo, na equipe escolar a gente fala, né? Nós somos 5 especialistas em conflito. Conflito é uma palavra bonita, eu costumava dizer que eu sou especializada em treta, né? Que de cuidado, de tratamento de diversos tretos diferentes. Mas, e é muito fácil a gente cair nesse lugar de, eu sou especialista e você vai sempre depender de mim, aí você vai chegar sempre para mim, ai, guru, como faço para lidar com este conflito? Ai, guru, não sei o quê. E a ideia não é essa. A ideia é as pessoas encontrarem as ferramentas poderosíssimas que elas têm dentro delas para cuidar desses Exato. conflitos de família, que a gente sempre teve, mas que a gente não aprendeu a acessar. Né? Então, o pulo do gato, né, que a gente oferece no nosso trabalho, pelo menos que a gente busca oferecer, é justamente esse acesso. Né? Enfim. Tem mais alguma coisa que você queira contar pra gente nesse momento, Marisa? O que você acha? Ai, não, eu quero contar assim que é um processo inicial ainda. Eu sei que tem muitas coisas ainda a serem aprendidas, ressignificadas, sentimentos a serem, né? Tudo vai reverberando aí. Às vezes a gente também tem que ter, e acho que o autocontrole também, o autoconhecimento é algo cotidiano mesmo, que a gente precisa estar sempre, a todo momento, se olhando. E é isso que eu tenho aprendido também com a comunidade. Então, é olhar um pouquinho para mim, olhar um pouquinho para o outro, olhar um pouquinho para a comunidade em si, que também a gente acaba se afetando, o que está próximo de nós naquele momento. E aos poucos a gente vai conseguindo, porque é isso também, né? Tem o eu, tem o outro e tem o que nos cerca, né, também. Tem muito disso. Mas eu quero agradecer nesse momento já esse espaço. Eu vou ficando por aqui. Ai, que lindo, Marisa. Obrigada. Se você quiser ficar, inclusive, que aí você ajuda a bater papo com a Maria Cordélia, que chegou agora. Eu achei muito, muito importante isso que você trouxe agora, porque tem a ver, para mim, pelo menos, eu entendo, né? Como essa coisa da autocompaixão, do amor pela gente, da aceitação pela gente, de não ter que ser, eu agora sei, eu não tenho mais, não, não é isso. A gente perde a paciência às vezes, a gente está cansado às vezes, a gente tem mil outras coisas acontecendo com a gente, além da nossa própria capacidade de lidar com o conflito. Né? Então a gente achar que em algum momento, agora eu sou o Jedi do rolê e não tenho mais, né, problemas, e não é assim. Então, se amar e se cuidar, mesmo quando a nossa reação não é aquela que a gente gostaria de ter tido. Né? E se olhar com a mesma compaixão que a gente gosta de dedicar às outras pessoas quando a gente olha para elas também. É isso. Muito obrigada pelo seu depoimento até agora, pela sua presença, por ter vindo, maravilhosa. Muito bom te ter Ai, aqui. delícia. Delícia estar aqui. Eu fecho o microfone, eu vou fechar que é melhor, né? Tá. Obrigada, Marisa. Acho que sim. Vou Que aí não fechar. interfere no som. Obrigada. Mas se você quiser falar alguma coisa, abre aí, viu? Você tá no rolê. Obrigada. Maria Cordélia, bem-vinda. Como é que você tá chegando? Uau, tô chegando aqui feliz de chegar, porque tive um imprevisto, queria estar aqui antes, assim, mais junto aqui com a câmera aberta, mas consegui chegar um pouquinho depois. Então eu chego feliz por chegar, mas um pouquinho ainda
nessa ansiedade, assim, de sincronizar as coisas, né? Esse imprevisto que eu tive. Ah, eu estou muito feliz de ter você aqui, estou feliz que deu tempo de chegar, né? Que a gente tinha mais uma convidada, mas ela não vai conseguir chegar, então infelizmente a gente vai ficar aqui, mas eu sei que já tem gente, já tem material suficiente para a gente trabalhar muita coisa, então enfim, agradeço de novo a disponibilidade de vocês de estar aqui numa segunda noite. Você quer falar um pouquinho, Maria Cordelia, sobre a sua experiência com a gente, com o trabalho da Colar, de como, acho que Sim, eu acho que também é uma oportunidade, assim, de estar aqui, assim, de celebrar, assim, sabe, essas conquistas e esse espaço da Colar, esse espaço de comunidade, né, que proporcionou tanta vivência, assim, tanto... nossa, foi tão importante, assim, né, porque diferente de uma terapia, eu sinto que eu tive muito mais à vontade nesses processos, porque não tinha um lugar de hierarquia. Então eu me sentia mais ouvida de verdade, eu me sentia. Porque, de certa forma, eu acho que eu me sentia um pouco. Eu me sinto, às vezes, um pouco cliente assim, do terapeuta, e tem algumas regras que colocam uma distância, assim, sabe? E aí eu sinto que na Colar, tanto nas atividades em grupo, como nas trocas de escuta, eu percebi assim o valor disso, assim, sabe? O valor de ser ouvida por alguém que escolheu me ouvir naquele momento, assim, né? Não era uma relação burocrática, assim, num certo nível, assim, sabe? E eu percebi a diferença disso, né? E foi muito potente, assim, nos processos de eu receber um acolhimento que eu estava precisando, né? Em determinados momentos. Então, poder estar aqui é, de certa forma, celebrar e agradecer, assim, esses espaços que ocorreram, né? E que foram tão valiosos para mim. ai, que gostoso ouvir. Diga. Sim, que bom. E aí eu ia falar para você também, meio que perguntar, assim, né? Eu Ah, tenho coisas que eu quero partilhar, mas acho que seria interessante, assim, ter um direcionamento. sim. Acho que assim a primeira coisa seria importante, né, que eu gostaria de perguntar para você é quando você olha para trás, como era antes, né? Essas coisas dos conflitos familiares, ou se você estiver pensando em um conflito em particular, enfim, mas como era antes essa relação, ou esse conflito, ou esses conflitos, antes de começar o trabalho com a Colar? Então, nessa situação que eu me lembro específica de conflito familiar, foi a mudança que eu senti foi numa sessão específica da Colar, que foi a sessão de aplicada. Então, eu acho que houveram outras situações, né, de resolução e tal, mas essa situação específica que eu estou pensando foi o trabalho de uma sessão específica, que foi aquela sessão de aplicada. Então, o antes é assim, é uma situação assim que foi tratada durante anos em terapia e que foi super importante assim todo esse processo. É um conflito da vida, assim, digamos, né? Um conflito bem grande, né? O que eu senti de mudança nessa sessão de aplicada que eu não tinha tido antes, eu tinha um sonho muito grande de poder falar determinadas coisas para minha mãe. E eu sei que nessa vida eu não vou provavelmente conseguir falar essas coisas para ela, porque é uma situação assim que não existe uma escuta, né? Não tem um conflito assim, é uma relação desafiadora, assim, não existe uma pessoa assim muito antiga, muito conservadora, em que não existe um espaço de diálogo verdadeiro, né? Então é uma relação assim com muitas formalidades, com muitos condicionamentos. Então, nunca, eu não acredito que vai existir um espaço para isso, para eu falar abertamente para ela essas coisas, né? Para minha mãe.
Então eu tive, e o meu sonho era poder falar as coisas para ela, né? E me sentir ouvida, assim, num nível muito profundo, assim, uma necessidade profunda de poder me comunicar e me sentir ouvida por ela. E naquela sessão eu tive isso, eu realizei esse sonho. E depois que isso ocorreu, porque eu não sabia, eu nem conhecia a sessão de aplicada, né? Depois que isso ocorreu, que eu entendi que eu realizei ali um sonho, assim, um desejo tão profundo, assim, sabe? De poder me comunicar com a minha mãe e dizer essas coisas, assim, que eu queria tanto tempo falar para ela, né? E aí foi muito, assim, significativo, assim, porque ela não estava lá, era outra pessoa representando ela, né? No caso, era você que estava fazendo ela, eu acho. Era, né? Que eu me lembre. Mas para Sim. mim já valeu assim, sabe? Já era a situação. Eu sinto que eu estava bem dentro ali do processo, né? E nossa, foi muito assim importante. Eu fui perceber essas coisas assim de que era um sonho, poder conversar com ela depois que passou a sessão, né? Porque eu não tinha antes eu não tinha essa consciência antes, né? E aí, então, foi esse processo, assim, que foi botar essa bola de pelo para fora. E para mim também foi acho que um ato de muita confiança, porque eu ainda tenho o desejo de só falar coisas boas para ela, assim, sabe? Eu queria ser sincera, mas ao mesmo tempo tinha um lugar assim de, nossa, mas eu vou magoar ela, eu vou deixá-la sentida e tudo. E justamente acho que teve essa orientação de que ali era o lugar que eu podia falar o que eu quisesse, né? E eu percebi, eu vi assim quão importante foi isso, assim, né? De falar a verdade mesmo, né? E quão difícil que é isso, assim, né? Porque existe também um desejo ali de um condicionamento de medo, receio e um monte de coisa, assim, né? De a gente não ser sincera. Medo de não ser aceito, medo de ser julgada, medo de um monte de coisa. Então, perceber isso também foi importante, assim, né? Essa profundidade do que significa ser sincera e me permitir ser sincera. E, e aí foi um alívio muito grande, assim, né? Um alívio de anos, assim, de conflito, de trabalho também, dessa relação. E aí, isso já foi maravilhoso. E aí teve a segunda parte ainda, que foi que era invertendo os papéis, né? Então, eu depois fiz o papel da minha mãe. E aí, quando eu fiz o papel da minha mãe e alguém fez o meu papel, que eu não lembro se foi você, foi interessante, assim, porque eu ainda estava num lugar muito assim, tipo, botando a bola de pelo para fora. Não sei se depois você quer traduzir o que significa isso. Mas esse lugar ainda muita coisa, muito sentimento, assim, reativo mesmo, né? De precisar sair de dor, de sofrimento. É um lugar ainda muito carregado, né? E aí foi isso, assim, era um lugar assim que eu estava fazendo a minha mãe só que eu fazia a minha mãe com a visão com essa visão ainda muito magoada que eu tenho dela naquele momento. Eu estava fazendo a minha mãe ainda muito carregada desses sentimentos, dessa raiva, dessa dor, e eu fiz a minha mãe desse jeito lá. E aí o que ocorreu foi que depois que passou a sessão de aplicada, eu fiquei muito assim impactada com a maneira como eu fiz a minha mãe, que era muito assim, acho que mais difícil do que de fato ela é, sabe? Uma pessoa assim muito mais complicada do que talvez ela de fato seja, né? E eu fiquei pensando nisso, assim, eu fiquei sentindo isso, porque depois que passou eu estava me sentindo muito aliviada, né, de ter podido ser ouvida, algo que eu não fui a vida inteira. E aí eu fiquei pensando que o quanto também que eu carregava dessa aversão à relação com ela, né? E aí então isso foi me fazendo
diminuir essa aversão com ela. Perceber que talvez ela não fosse tão assim, talvez ela não seja tão assim, sabe? Isso abriu um espaço para poder rever o julgamento que eu tinha dela, né? Quando eu estava assim, sem me sentir ouvida. Que eu acho que tem a ver com algo que você falou e que tem feito, né? E fez muito sentido, que é quando a gente está sentindo dor, a gente não consegue perceber a dor da outra pessoa. Alguma coisa assim, né? Estou falando aqui com as minhas palavras. Esse é um dos princípios nossos, né, que a gente trabalha, que quando a gente não está se sentindo ouvida, normalmente é porque a outra pessoa ela não está em condição de ouvir. E quando a gente não consegue ouvir alguém, não é porque a gente é ruim, é porque a gente também não está em condição de ouvir. Né? Quando a gente tem muito a dizer, quando a gente está sentindo dor, a gente parar para pensar na dor da outra pessoa é muito, muito difícil. E isso não é uma coisa que eu inventei, né? É uma coisa que eu digo porque foi isso que eu aprendi nessa minha caminhada, né? Com muitos professores, muitas professoras. Mas, assim, é bem bacana isso que você trouxe. Só para traduzir aqui para as pessoas, o que é essa bola de pelo? É o espaço da escuta empática real, em que você pode colocar para fora aquilo que você está sentindo sem filtro. Sem tentar falar fofinho, sem tentar parecer uma pessoa não violenta, sem tentar parecer uma pessoa razoável. É hora que, se você quiser fazer birra, você faz. Se você quiser chutar, você chuta. Não a pessoa, né? Mas, assim, gritar, isso aqui, é hora que você vomita aquela bola de pelo, que nem aquele gatinho que... Tem até um vídeo, né, no canal que a gente fala justamente disso, que é aquele, põe para fora aquela coisa nojenta, e que, assim, não cabe julgar o gato pela bola de pelo, porque é uma bola de pelo, é uma coisa que você está ali precisando botar para fora, né? E muitas vezes a gente fica com vergonha de, vou parecer julgadora, vou parecer não. A ideia é justamente essa. Se você ficar aqui com aquilo, vai ficar te envenenando. Então, põe para fora, respira, olha para aquilo, porque dentro dessa bola de pelo, no jeito, tem coisas preciosas. Porque a verdade é essa. A bola de pelo é o sentimento, aquele bolo de coisas, só que dentro disso tem uma coisa que é preciosa para você, alguma coisa que é importante. Se você não está se sentindo assim à toa, você está tentando cuidar de uma coisa importante para você. E quando você tem esse espaço para vomitar essa bola de pelo e encontrar essa coisa importante para você, de repente, aos pouquinhos, vai se abrindo em você um espaço para olhar para outra pessoa e o que está importante para ela. E essa é uma mágica que acontece de um jeito muito poderoso e muito natural. Muitas vezes a gente chega na pessoa e fala assim, não, mas pensa, se coloca no lugar dela, pensa do lado dela. Não adianta. A pessoa, aquilo lá, quando a gente está sentindo dor, é que eu tô cagando porque a outra pessoa está sentindo. A realidade é essa. Você não está nem aí. Então, assim, é muito importante ter esse espaço de sentir a sua dor, ter a sua dor legitimada, escutada, ouvida. Porque aí, naturalmente, você consegue ter um espaço de curiosidade. O ser humano, ele é naturalmente curioso. Né? A gente quer saber o que está acontecendo fora da gente. Então, quando a gente consegue cuidar do que está aqui dentro, naturalmente a gente olha lá para fora. Né? Então, assim, eu acho incrível que você tenha podido trazer essa história, porque ela ilustra bem esse processo. Né? A comunicação não violenta aplicada, que é essa sessão a que a Maria Cordélia se refere, é uma sessão em que a gente acompanha o diálogo, a gente faz uma mentoria de um conflito. Então, a gente tem um diálogo de conflito, pode ser uma coisa que aconteceu agora, uma coisa antiga, uma coisa imaginária, enfim, até uma coisa interna, eu comigo mesma, né? Mas é um conflito e a gente faz uma mentoria daquele conflito, né? Então, a gente faz um lado do conflito e o outro para a gente ter espaço de fala de todas as partes do conflito. E entrar dessa forma profunda, conseguir transformar, abrir espaço para se ouvir, né? Que é justamente isso que a gente está falando aqui. De como é difícil, às vezes, a gente abrir esse espaço enquanto a gente ainda não se sentiu ouvido, né? Então. Uhum. Diga, Marisa. Por favor. E o legal, Maria e Lê, é que aí a ressignificação acaba vindo também natural, né? Porque a gente dimensiona a nossa dor, a gente, né? O ser humano aqui já super, né? A gente já tem o desejo, né? De super embalar o nosso sentimento, de super embalar o nosso sofrimento, de super.
tudo é super. O outro nem tanto. O meu é mais super. E aí, quando a gente vai para esse exercício, eu gostei muito de ouvir a Maria, porque aí, Maria, eu também fui pensando muito na sua mãe, né? Enquanto você falava assim, falando, poxa, e foi muito bonito você falar. De repente eu entendi que a minha mãe nem é tanto assim. Olha isso, gente. Sabe? E a gente vive anos, foram anos, né, Maria? Anos. E Anos, a aí, vida inteira. é isso. E aí, quando na prática, né, você vai para o lugar dela, mesmo que ainda com os seus sentimentos, porque também foi isso que aconteceu, né? Você foi para o lugar da sua mãe, mas era sua mãe e era você, na verdade. Vocês duas estavam ali, ó, duelando ali, né? Porque você estava ocupando também o seu lugar também, né? Estando como ela, mas ocupando o seu lugar. Mas que bom que em meio a tudo isso você ainda conseguiu entender que de repente você super valorizou algo que de repente nem é tanto assim. Meu, perfeito, cara. Eu Não, e amei. é incrível, porque assim, você parece que existe uma permissão para a pessoa ser imperfeita e para a gente ser imperfeita também. A gente sai do lugar em que a gente tem que ser sem defeitos para poder ficar mal com o que a outra pessoa fez. Quer dizer, não é porque eu tenho uma postura exemplar dentro do relacionamento que eu me sinto mal. Eu me sinto mal porque eu sou um ser humano e quando faltam coisas eu me sinto mal. Então, por mais que o relacionamento, tipo, eu também faço coisas que depois eu falo, poxa, por que foi que eu fiz isso? Isso não quer dizer que eu não possa me sentir mal com o que a outra pessoa fez e vice-versa. Então, assim, esse espaço de olhar para outra pessoa e dizer, sim, ainda tem muitas coisas no comportamento dessa pessoa que me incomodam. Tem muitas coisas que podem melhorar na nossa relação, né? E ainda assim perceber que ela é uma pessoa e que na cabeça dela, né, a situação é inversa e eu acho que isso é muito legal, que quando a gente olha de perto, a caricatura da pessoa na nossa cabeça é muito mais distorcida, né? Tipo assim, a gente enxerga muito mais aquilo que incomoda. Não quer dizer que não tenha nada lá, mas é diferente do que a gente enxergava antes, quando a gente só via a nossa própria dor. Acho que tem a ver com até o medo da gente não ser ouvida. Pelo menos para mim tem muito disso, né? Quanto menos eu acredito que eu vou ser ouvida, menos eu me torno capaz de olhar para outra pessoa e ouvir o que está rolando com ela. Né? Porque parece que eu tenho que ficar o tempo inteiro me defendendo. É meio cansativo. Né? Eu queria perguntar para vocês, não sei se vocês querem comentar, como que vocês chegaram na Colar? Né? O que fez vocês darem esse voto de confiança? Porque eu trabalho com a gente, porque tem muitas pessoas que trabalham, né, com conflito, com comunicação não violenta, com todas essas áreas de conhecimento. O que trouxe vocês até nós, especificamente? Foi por acaso? O que aconteceu? Eu acho que eu tive o contato com a CNV um pouquinho, e aí foi por conta da CNV, o desejo de aprofundar Na comunicação não violenta. a comunicação não violenta, que eu já comecei a ver os efeitos, assim, acho que foi, não sei acho que foi o Pedro, que coisas que ele trouxe ali, não sei, ali na música do círculo, eu não lembro direito. Mas aí vendo os efeitos, né, de como foi importante, e aí o desejo de aprofundar. Eu achei que fosse ser um trabalho mais teórico, e aí até no momento eu estava com muita coisa, achei que não fosse dar conta, e não foi, na verdade. Na verdade, assim, foi muito fundamental, assim, no momento, sabe? Porque eu estava vivenciando situações difíceis, então eu tive apoio, a comunidade, ela me ajudou a vivenciar as coisas que eu estava passando, né? Então, na verdade, não foi mais uma obrigação, assim, não foi mais uma demanda, mas foi um lugar que apoiou as coisas que eu estava fazendo, que eu estava passando ali no momento, né? Bacana. Marisa, para você foi assim também, Marisa? Olha, também vai nessa via, como a Maria traz, mas
para além, acho que eu volto a reforçar um pouquinho. Além de ser uma prática para um autoconhecimento, além de ser uma prática, né, de aprender também com vocês da comunidade colar, porque vocês são incríveis e eu não tô aqui puxando o saco de vocês, estou sendo muito sincera. É uma admiração assim demais, assim, Paula, Pedro, você, a Dani, é incrível, assim, sabe? E aí você fica pensando assim, ai meu Deus, quando eu crescer eu quero ser igual. E é verdade. Mas, para além disso, eu quero só reforçar. É importante que a gente também possa ser multiplicadores dessas boas práticas, volto a dizer. E para mim isso também é o mais importante, sabe? É isso que eu quero, assim, quero mesmo. Sei que é um processo aí muito longo ainda, mas o meu compromisso me faz também olhar, assim, o objetivo, o desejo, a causa, porque para chegar na comunidade você chega, mas para permanecer também tem tudo isso, né, Maria? Porque a gente sabe, assim, né? Você também tem que ir se colocando, né? Tem dia que você não tá afim de olhar para você. Tem dia que ir para a comunidade colar é você se olhar mais. Você fala assim, ah, não, hoje eu não tô com essa coragem toda. Mas precisa, precisa. Então, para mim é isso. Me olhar, olhar para o outro e multiplicar. Ai, que lindeza, gente. Obrigada. A gente está chegando já em 1 hora de live, né? Mais ou menos. E aí eu queria saber de vocês se tem mais alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar. Principalmente se aconteceu alguma coisa que, nossa, agora é uma coisa que eu nunca achei que ia ser possível. Ó, tá super rolando, ou rola de vez em quando. Tem alguma coisa que vocês queiram dizer nesse sentido? Não, eu ia falar dessa questão de, nesse processo que eu contei, né, que eu vivenciei na sessão de aplicada, de como que às vezes não, muitas vezes, eu acho que eu e muita gente queremos resolver a situação. Essa é a tendência, assim, querer resolver, querer que tudo fique bem, rápido, rapidamente, de preferência, sabe? E é uma lógica diferente, assim, né? Uma lógica de, nesse processo eu tenho percebido o quanto que eu tenho um condicionamento de julgar as minhas próprias emoções, né? Então ali quando foi falado, você fale sem filtro, fale o que você quer falar sem filtro. Aí perceber como é difícil fazer isso, porque são anos querendo falar bonitinho, querendo, porque, né, enfim, você vai magoar a outra pessoa, e aí ninguém pode ser sincero, e a gente não está acostumado a lidar com as emoções em geral, né? Eu com as minhas próprias, nem com a da outra pessoa. E aí, como que esse processo da CNV não é um corta-caminho, né? Acho que a gente quer encontrar um caminho rápido e cortar. É, Mas é esse lugar assim de fazer a limpeza profunda mesmo, né? Fazer a faxina lá na raiz da coisa. E isso dá trabalho, mas isso traz um alívio verdadeiro, né? Dá trabalho sim, mas se você está disposta, é uma alegria, né? Poder encontrar. Porque para mim, por exemplo, foi um encontro, assim, né? Foi um lugar, nossa, que bom que tem isso, eu estava precisando disso, né? Há muito tempo. É trabalhoso e tudo, mas para mim, né, é uma alegria. E aí tem um resultado verdadeiro, assim, né? Porque você está mexendo ali na raiz da coisa, tá fazendo a faxina pesada ali, né? E mudando um sistema, né, de querer resolver racionalmente as coisas, de querer evitar conflitos, né? Tem essas coisas, assim, né? Então, acho que é uma mudança de paradigma, assim, de vida, né? E como a Marisa falou, é um lugar, assim, que eu me sinto, assim, também começando, assim, né?
Nossa, é incrível porque você recapitulou um monte de coisa que também a Marisa tinha trazido, que são da essência, assim, essa coisa de, né, se mover em direção ao conflito, ao invés de fugir dele, de limpar profundamente, né, de fazer essa higiene da relação, né, e não como algo que não é mágico, não é fácil, não é simples. A gente tem essa tendência de querer resolver logo o conflito para ele acabar. Mas às vezes não é assim. Às vezes a gente precisa estar naquela situação, estar naquele desconforto e sustentar estar ali. Né? E na verdade o que a gente precisa é desse apoio para conseguir sustentar esse desconforto, né? A gente tem a capacidade, mas a gente aprendeu a nossa vida inteira que é perigoso estar ali, né? Por que é tão difícil a gente botar a bola de pelo para fora? Porque, nossa senhora, se eu falo isso, vai acabar com a minha relação. Não tem coisa que você não tem como desfalar. E é por isso que é tão valioso ter espaço em que você pode falar, sem isso afetar a sua relação. Né? Sem isso causar uma ruptura, sem isso causar um trauma na outra pessoa ou em você. Então você falar e poder se encontrar ali no meio daquilo que saiu, né? O que é importante e tudo mais. Então, eu achei isso incrível. É exatamente isso, uma higiene das relações. Até com a gente mesmo. Então, Marisa, você quer falar mais alguma coisa também? Eu quero, assim, acho que só, além, né, de me colocar aqui na condição de aprendiz mesmo, também é aprender não somente ao autoconhecimento, a convivência com o outro, mas as próprias ferramentas também, né, que vocês também vão apresentando para a gente. A comunidade também vai apresentando as ferramentas, como bem colocou também a Maria, né, a sessão aplicada. É mais uma ferramenta, como tantas outras ferramentas que vocês vão apresentando para a gente. Então, quero me dedicar também um pouco mais para isso, sabe? Na prática mesmo, na prática. Acho que isso é fundamental, principalmente quando a gente deseja aí estar esparramando um pouquinho aí das boas práticas, a gente precisa também saber metodologicamente como fazer isso, senão também a gente acaba não não levando da maneira, né, um pouquinho mais adequada, enfim, seria isso. Então é uma necessidade minha mesmo com relação a isso. Obrigada, gente. Eu que agradeço, gente, de novo, muito, muito obrigada por terem vindo, muito obrigada a quem assistiu, quem passou por aqui, deixou um abraço, acenou, fez um coraçãozinho, é tão bom quando a gente vai conversando, a gente vê os coraçãozinhos, muito bom. Então é isso. Agradeço muito. Agradeço, inclusive, o apoio do pessoal da equipe, porque eu comecei a live pelo perfil do Insta errado. Aí a pessoa chegou e, não, aí já estamos aqui, você vê que como é importante a gente ter apoio, né, gente? Meu Deus do céu. Enfim. É isso, moços. Muito, muito obrigada. Boa noite para vocês. Muito Um bom, muito beijo. obrigada. Beijo, gente. Obrigada, Beijo. viu?